Vamos falar agora de gráfico de superfície, tá? Nesse momento, assim como a gente fez nas curvas de nível, a gente está falando de funções de duas variáveis, né? Porque é até onde no máximo eu consigo desenhar, né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma função de duas variáveis, a gente está contabilizando o número de variáveis independentes, ou seja, está falando do domínio da função, tá? E nós temos uma terceira variável, que é a sua imagem. Quando a gente junta esse trio, a gente forma um conjunto chamado gráfico da função, onde as duas primeiras componentes estão no domínio e a terceira é a imagem, ou seja, tem que estar associado ao cara do domínio. Então esse trio, na verdade, vai formar um conjunto que vai estar contido no R3. Então esse cara aqui é um conjunto que está contido no R3 e até no máximo onde a gente consegue desenhar. Por exemplo, se eu tivesse uma função que fosse do R3 em R, a gente teria três variáveis independentes e uma quarta variável dependente. Se a gente fosse analisar o conjunto gráfico, seriam pontos de coordenadas x, y, z, w, pertencente ao R4, onde as três primeiras componentes, ou seja, o x, o y e o z, estaria no domínio, e o w seria a variável dependente, estaria na imagem. Eu até conseguiria escrever matematicamente o conjunto, a notação de conjunto, onde eu estou especificando quem são os pontos que moram no gráfico da função, mas eu não conseguiria desenhar, né? Então a gente consegue desenhar até no máximo funções de duas variáveis, porque a gente associa uma terceira e desenha no R3. Então aqui tem uma ilustração, a gente tem aqui o eixo X como se estivesse saindo do quadro, né? Aqui o eixo Y, aqui o eixo Z, e aqui a gente tem uma superfície, como se fosse um tapete. Lá no cálculo 1 a gente tinha o gráfico como se fosse curvas, né? A gente tinha o X e o Y. O X era o domínio e o Y era meu conjunto onde morava a imagem. Era como se a gente tivesse pegado uma cordinha, né? Feito esse movimento e fotografasse. Então o gráfico a gente chamava de curva. O que a gente vai aumentar aqui a dimensão é que o nosso gráfico, em vez de pegar uma cordinha, é como se eu tivesse pego um lençol, fizesse esse movimento com o lençol e fotografasse. Eu tenho aqui um lençol ou um tapete, né? Chamado de superfície. Eu estou apelidando aqui, chamando a letra S, né? Que até no inglês seria surface. Aqui a gente pode denotar, então toda vez que a gente falar de superfície de função, a gente usar a letra S. Como é que a gente faria estratégias para desenhar essa função? Então, por exemplo, aqui no chão, a gente pegaria pontos do domínio. Então eu pegaria um ponto aqui de coordenadas, por exemplo, x0 e aqui um y0, e a gente vai associar a sua imagem z através da imagem da função. Eu vou lá, jogo na função, faço as contas e encontro um valor z. Um exemplo, um valor que está aqui, né? Aí eu vou encontrar aqui um valor z0. Então eu tenho um ponto de coordenadas x0, y0, z0. Esse ponto mora em cima desse tapete, ou seja, em cima dessa superfície, tá bom? Bom, vamos relembrar o caso do nosso exemplo modelo, né? Que a gente pegou aquela função z igual a x quadrado mais y quadrado, analisamos domínio e imagem, falamos das curvas de nível e agora a gente vai tentar esboçar o gráfico daquela função. Vamos relembrar. Como eu havia mencionado, esboçar as curvas de nível vai nos ajudar a ver como é que é a cara do gráfico de uma superfície. Então, pegando aquele nosso exemplo padrão, se eu fosse escrever o conjunto gráfico, vamos chamar de graph de F, ele é um conjunto do R3, porque ele vai pegar pontos com essa cara aqui, ó. Eu tenho um X, um Y e um Z, né? Pertencente ao R3, onde na verdade eu tenho uma relação entre eles. O Z é sempre o quadrado, a soma dos quadrados das primeiras componentes. É como se a gente estivesse analisando quem são os pontos onde tem um x, um y e na terceira componente um x quadrado mais y quadrado. Ou seja, esse cara aqui é o nosso Z, né? Esses pontos estão no R3. Aí a gente desenhou as curvas de nível. Escolhemos alguns níveis convenientes para facilitar a nossa vida, né? Pegamos 0, 1, 4, 9, ou seja, quadrados perfeitos. Então está dizendo que no nível 1 a gente tinha a curva no nível 0 sendo uma curva degenerada. É como se fosse esse pontinho aqui, né?
Esse cara aqui, ó, no nível 0, eu tenho ponto 0, 0. Agora, eu vou desenhar aqui no chão essa curva, que é a circunferência de raio 1, ela estava desenhada aqui em verdinho, né? Vamos botar aqui, ó. Só que, na verdade, essa curva, eu tenho que levar ela para o primeiro andar. Então, na verdade, na hora de desenhar o gráfico da função, vou desenhar em azul aqui. Eu teria isso aqui, ó. Tá certo? E assim vai. Por exemplo, no nível 4, nós temos uma circunferência de raio 2. Então, a gente tinha aqui a curva de nível, circunferência centrada na origem, raio 2. Só que essa curva, ela estava lá no quarto andar. Vamos ver aqui, ó. Ok? E aí, isso aconteceu sucessivamente, né? A gente tinha uma curva no nível 9 como sendo uma circunferência centrada na origem, raio 3. Só que eu vou colocar essa curva lá no nível 9, né? Subindo com ela aqui, ó. Nós temos essa curva aqui, né? É óbvio que entre cada nível a gente tem infinitas curvas. É como se a gente fosse pegando curvas, né? Por exemplo, em outros níveis, né? A gente está percebendo, na verdade, que quanto maior for o nível, maior é o raio dessa curva. Só que a gente consegue perceber que essa curva cresce em forma de circunferências concêntricas, é como se eu estivesse fatiando. Mas eu poderia ter uma infinidade de superfícies que teria essa característica. Eu vou colocar duas aqui, ó. O cone e uma superfície que a gente chama de paraboloide, né? Como se fosse uma parábola rotacionada, como se fosse uma cuia, uma bacia, né? Repare que se a gente for fatiando as duas em níveis, ó, eu tenho uma curva degenerada no nível 0 e depois ela vai crescendo, conforme eu vou subindo, né? Conforme eu vou aumentando o nível, eu tenho circunferências que aumentam o raio. Aí como é que a gente poderia fazer para a gente interceptar? Bom, agora a gente vai ver interseções com o plano XZ, que é como se fosse uma parede aqui, né? E vamos fazer a interseção com o plano YZ, que é uma parede assim. Então tem parede aqui como se estivesse de frente para vocês e tem parede que está aqui nessa transversal. Se a gente faz isso, por exemplo, se eu vou fatiar esse cone dessa forma, a gente teria, na verdade, um gráfico assim e outro assim, tá? Já um paraboloide, se eu fatio ele aqui, na verdade tem uma parábola aqui e uma parábola para cá. Isso vai nos ajudar, de repente, a esboçar o gráfico da função, tá? Vamos ver como é que fica as interseções. Dando continuidade para a gente conseguir construir o gráfico da função, vamos só lembrar que a gente tem um roteiro a ser seguido. Dada uma função de duas variáveis, a gente vai analisar o domínio dessa função, vai analisar a imagem dessa função, vai desenhar curvas de nível, né? E depois o próximo passo seria ver interseções com os planos XZ e com o plano YZ, tá? Então, se eu fosse desenhar o espaço aqui tridimensional, aqui é o Z, aqui é o Y e aqui é o X, então o chão aqui pra gente, onde eu estou pisando, ele é o plano XY, ele tem a equação Z igual a 0, tá certo? Se eu subir, o Z fica positivo, se eu descer, o Z é igual a 0, mas no chão o Z é 0. Já aqui na parede, no quadro, eu estou olhando o plano YZ, como se o eixo X estivesse saindo do quadro aqui, né? Quando eu estou colado aqui, ó, o nosso X, né, nessa parede aqui, ó, o nosso X ele é igual a 0. Isso aqui é exatamente o plano YZ. Então a equação do plano YZ é o X igual a 0. Se eu for dar um passo à frente, o X vai aumentando, ficando positivo. Se eu for dando passo para trás, para o lado de lá da parede, o X vai ficando negativo. Mas quando o X é igual a 0, eu estou colado nessa parede. Da mesma forma que eu for olhar essa parede aqui, pensando que o X está saindo, essa parede aqui é como se fosse o nosso plano XZ, a equação dele é y igual a 0. Como o y está para lá, se eu for andando para cá, o y vai ficando positivo. Se eu for andando para trás, o y vai ficar negativo. Mas quando eu estou colado nessa parede aqui, o y é 0. Tá? Ou seja, naquele nosso exemplo, onde a gente tinha z igual a x² mais y²,
Fazer a interseção com o plano YZ é atribuir o x igual a zero dentro dessa função, que vai ficar aqui 0 ao quadrado mais y ao quadrado, que vai dar z igual a y ao quadrado. Bom, pensando como uma curva lá do cálculo 1, z em função de y, isso aqui vai ser uma parábola com vértice na origem, tá certo? A mesma forma, se eu pensar nessa função aqui, atribuindo no plano XZ, fazendo y igual a zero, na função ficaria z igual a x quadrado mais y ao quadrado, só que a gente faria o y igual a zero para analisar a interseção no plano XZ, ou seja, o z vai ser x quadrado, uma parábola com a mesma cara. A diferença é que uma está no plano YZ e a outra está no plano XZ. Eu teria essa parábola aqui. Bom, só que na verdade isso aqui é como se eu estivesse virando o quadro para vocês aqui, né? Então essa parábola vai virar. Então eu tenho uma parábola que está assim e a outra está em outra direção. Então é como se eu tivesse duas parábolas aqui, né? A gente já descarta a possibilidade de ser um cone, porque se fosse um cone a gente teria um par de retas assim, né? Como se fosse um V e um V, né? Como se fosse a função modular, tá? Bom, vamos então levar todas essas informações que a gente construiu aí, domínio, imagem, curvas de nível e interseções com os planos x, y, z, e tentar esboçar o gráfico dessa nossa função modelo aí, tá? A gente tinha, na verdade, as curvas de nível, a gente viu que era, quer dizer, né? Circunferências concêntricas, né? A gente viu coisas desse tipo aqui no nível 1, no nível 4 é uma circunferência de raio 2, no nível 9 uma circunferência de raio 3 e assim vai. E aí, na hora da gente levar essas informações para cá, nós teremos aqui uma parábola que vai encaixando esses carinhas aqui, né? Essa outra a gente tem que virar de ladinho, né? Porque o eixo X está saindo do quadro. Então quando a gente rotaciona essa parábola aqui, é como se tivesse uma coisinha assim, né? Tá certo? Então o gráfico, agora finalizando ele tem uma cara desse tipo, né? Que é o eixo Z, tá? A gente chama esse cara aí de paraboloide circular, tá bom? O nome circular está ligado automaticamente com as curvas de nível, porque a equação representava equações de circunferência. A gente poderia ter exemplo de paraboloides elípticos, né? Por exemplo, se as curvas de nível tivessem formato de elipse ao invés de circunferência. Eu poderia ter elipse mais alongada no Y, mais alongada no X, tá? Isso aí a gente pode pegar o material que foi dado na parte do curso que a gente falou de ensino presencial, né? Para revisar toda essa parte aí, tá bom? Bom, obviamente nas aulas síncronas, nas nossas reuniões, a gente pode fazer alguns exercícios para lembrar dessas superfícies, tá bom? Nós temos a lista de exercícios, está lá no site, com vários exercícios para fazer de superfície. Só lembrando aí, eu fiz uma pincelada no roteiro para construir um gráfico, que seria domínio e imagem, curvas de nível, e depois juntar essas informações, analisando também as interseções com os planos XZ e YZ. Isso, obviamente, não é o suficiente para desenhar gráfico de funções mais complicadas, mas funções simétricas, funções como cone, paraboloides, esferas, elipsóides, coisas desse gênero, a gente consegue desenhar com esse roteiro, tá bom?